Olá, no Desinformando desta semana, o Lula vai enviar brasileiros para proteger Cuba dos Estados Unidos? No Essa Informa, negação do racismo ambiental no Twitter e no Instagram. E no Fake Old, as esculturas gregas e romanas são realmente todas brancas? Desinformando 118 já está na rede. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães, do meu lado sempre o jornalista muito bem informado, pesquisador, doutorando em desinformação, Diego de Deus. Aproveita que você está aí, dá aquele like ali para a gente, indica o nosso canal Democracia da Desinformação, que está aqui no YouTube, mas também no Spotify, no YouTube Music, para escutar e ver todos os episódios anteriores. Porque mesmo que a gente tenha aquela ruim da semana, que se trata do factual, todos os outros blocos você pode ver e escutar em qualquer momento, que será muito bem informado sobre esse grande mal do século, que é a desinformação. Não vamos perder mais tempo, porque a ruim da semana já está batendo na porta. Pois é, então veja só como é a potência do Brasil, né? Perante toda essa confusão no mundo, nós aí vamos estabelecer nosso papel, né, de um anti-herói, talvez, ou um Davi ali brigando contra o Golias, e vamos mandar brasileiros para proteger Cuba dos Estados Unidos. Como é que é isso, Diego? É isso, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Essa desinformação que circulou bastante na última semana e que foi verificada aqui pelo UOL Confere, né, que é a editoria de verificação do portal UOL, dá conta de que Lula teria declarado que supostamente enviaria brasileiros para proteger Cuba numa eventual invasão dos Estados Unidos a Cuba, né? Isso tem um contexto histórico mais recente, principalmente por algumas declarações do Trump, de que depois de Venezuela, depois do Irã, a próxima operação militar dos Estados Unidos seria em Cuba, né? Por vários motivos, mas principalmente ideológicos, mas essa declaração do Lula de enviar brasileiros para uma possível defesa de Cuba aos Estados Unidos nunca foi feita, né? Nunca foi declarada. A própria Secretaria de Comunicação do governo federal desmentiu essa informação, assim como nenhuma informação que minimamente desse para sugerir que isso teria dito nas entrelinhas também não foi encontrada em nenhuma rede social do presidente Lula ou alguma declaração dele para algum veículo profissional de imprensa, né? Mas o contexto é esse. E é claro que existe também ali um pouquinho de verdade diante dessa história, não dá para a gente ter uma certeza absoluta de que essa declaração falsa tenha sido derivada do que eu vou falar, mas é possível que foi, né, um acordo assinado entre o Brasil, México e também a Espanha, que mostra um certo repúdio de uma possível invasão dos Estados Unidos a Cuba. Mas é, de fato, né, um acordo ali, né, uma declaração que foi firmada entre esses três países, Brasil, México e Espanha, que repudia ataques dessa natureza, assim como vários outros países já repudiaram, né, a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, também ao Irã, mas nada além disso, né? Basicamente ali um acordo firmado realmente entre esses três países que repudiam esse tipo de ação porque enxergam ali ameaças à soberania, né, nacional dos países ao redor do mundo. Mas a declaração enquanto tal nunca existiu e que deixou muitas pessoas preocupadas, né, que poderiam aí, né, em algum momento ser chamadas, por exemplo, para poder fazer parte dessa operação militar. E para a gente até lembrar de como que funciona, né, as próprias forças militares, né, professor? Civis não são assim chamados do nada, por exemplo, para poder proteger algum país e alguma coisa nesse sentido. Primeiro é o exército. Não em países democráticos, né? Não Exato. se faz isso. Você não tem essa convocação para dessa maneira. Eu tenho um filho de 18 anos, imagina se eu que estou perdendo a noite para assim, nossa, coitado, meu filho vai ser chamado para ir proteger Cuba, né? Ora, nós não estamos dando conta de proteger o nosso próprio território do crime organizado, o que dirá de outros países, né? Então, essa é uma viagem
que não faz o menor sentido. Agora, é importante a gente pensar, né, Diego, que por causa de uma résquia de uma informação verdadeira, um acordo de repúdio, que nada mais é do que um papel, né, protestando, isso vira uma desinformação, que efetivamente deve preocupar muita gente, né, que não tem a informação completa e que tem lá um filho ou uma filha numa idade, digamos, né, de servir o exército, se isso é uma coisa que tira o sono e a preocupação, né? É de uma grande responsabilidade isso, e ao mesmo tempo falta toda uma educação no Brasil para entender, inclusive, o papel do Exército e como é que o Exército funciona, né? Ele, para você fazer qualquer tipo de movimentação, você tem que ter um jogo político ali com o Congresso, que é muito grande. Não está se conseguindo nem passar um ministro do Supremo por indicação, imagina uma declaração de guerra ou coisa nesse sentido. Mas faz parte e o Desinformando está aqui para ajudar nisso também. Mas não é só nós que estamos fazendo isso não, hein, gente? A ciência está aí também para nos ajudar. Roda aí. Então, como você sabe, o Essa Informa é aquele nosso quadrinho que a gente traz a ciência, que tem estudado muito sobre a desinformação. Isso é importante, né? A gente trazer as universidades, as escolas, mesmo as escolas básicas, né? Aliás, principalmente elas, né, Diego? Trazer as escolas básicas, né, para poder discutir a desinformação é uma boa maneira da gente se vacinar contra esse grande mal do século, não é isso? E bom, e aí quando a gente fala sobre desinformação, é inevitável que a gente pense nas redes sociais, grandes que contribuem muito para isso. Essa é uma pesquisa que trata sobre isso, né? Sobre especificamente o antigo Twitter e o Instagram, não é isso, Diego? Isso, professor, um artigo que tem, né, um corpus ali, que tem os posts analisados que foram coletados em 2024, portanto, quando ainda se chamava Twitter, né, mas hoje o famoso X, mas que muitas pessoas ainda conhecem como Twitter, e também pelo Instagram. Esse aqui é mais um artigo daquele dossiê sobre desinformação da revista Contracampo, vinculada ao programa de comunicação da Universidade Federal Fluminense, lá no Rio, que a gente já trouxe aqui alguns trabalhos essa semana. Mais um, dessa vez assinado pela Bárbara Toffner, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, onde ela trabalha especificamente com um conceito muito interessante, que é o de racismo ambiental. De maneira muito ampla, o que racismo ambiental significa? Ele denuncia, por assim dizer, como que as questões étnicas, as questões sociais impactam quando a gente está falando das mudanças climáticas. Isso significa dizer que esses grupos que já sofrem por opressões sociais ao longo da história e tudo mais que a gente pode dizer, também são mais vulneráveis às mudanças climáticas, como, por exemplo, pessoas que moram em periferias, no caso, no Rio de Janeiro, que parte, né, o corpo de análise desse estudo parte daquelas enchentes que aconteceram no Rio de Janeiro em 2024, e como que essas pessoas que moram em locais como esse acabam sofrendo mais devido às mudanças climáticas. Portanto, na pirâmide, as primeiras pessoas que serão afetadas pelas mudanças climáticas são justamente pessoas marginalizadas nesse sentido, né? Então, aqui o que a autora analisa são publicações do deputado Kim Kataguiri e também da ex-ministra Aniele Franco, né, irmã, inclusive, da Marielle Franco, ela que foi ministra do Ministério da Igualdade Racial, onde observa-se ali como que, principalmente, as publicações do Kim Kataguiri, em alguma medida, buscavam deslegitimar as mudanças climáticas, né, ou tentando, em alguma medida, refutar essas mudanças climáticas, meio que negando também aquilo que estava acontecendo enquanto desastres ambientais e que afetavam essas pessoas e que, portanto, fazem parte, né, dessa dinâmica, dessa lógica do racismo ambiental. Então, a conclusão que a autora tira de tudo isso é que a desinformação, entendida para além daquele viés entre verdade ou mentira, mas também entendida como a partir da perspectiva moral e também epistêmica, como ela coloca aqui, né, a partir de estruturas
conceituais, a depender da maneira como essa desinformação se apresenta, ela consegue se agravar e agravar também os problemas que essas pessoas enfrentam, que pessoas, por exemplo, periféricas enfrentam quando a gente está falando de questões que vão muito além do que um simples jogo de verdade ou mentira. Esse negócio do racismo ambiental me remete a uma questão que eu quero falar para você. Se a omissão de informação, a gente também pode considerar uma desinformação. Mas não quero que você fale isso aqui agora não, tá? Você vai falar lá no nosso último quadro, Pré-Verdades. Porque agora nós vamos continuar na pegada do racismo, uma coisa que talvez você nunca tenha imaginado. Roda o fake hoje aí. Pois é, pessoal, a gente está acostumado a ver aquelas estátuas, né, da Grécia, de Roma, estátuas lindas que a gente vê nos principais museus do mundo, todas elas em mármore, branquinho, lisinho, maravilhoso, que a gente remete assim, né, à pureza, à beleza da branquitude. E aí a gente percebe que a coisa não é bem assim, né, Diego? Conta para nós aí. É isso, professor. Na verdade, essas estátuas, que, enfim, são milenares, né? Quando construídas, elas todas eram pintadas, né? Inclusive, a gente tem aqui alguns exemplos de algumas estátuas que acabaram preservando as cores ao longo do tempo, ou que foram restauradas, a depender do acervo onde essas estátuas estão, né? Geralmente, elas são muito preservadas para poder se manter o máximo possível como elas eram originalmente falando, mas essas estátuas ficam brancas, né, ao longo dos anos, dos milênios, porque elas vão perdendo as cores devido às diferentes... Vai descascando, né? Vai perdendo isso. As condições pelas quais elas vão enfrentando, né, ao longo desse tempo. Mas essa imagem branca, né, essa imagem purista, por assim dizer, dessas estátuas, elas partem também de uma visão eurocêntrica, principalmente partindo aí de alguns artistas, de alguns relatos, né, inclusive de historiadores, que acabavam colocando essa imagem da branquitude como a imagem da pureza, né, a imagem do racional. Os filósofos, né, todas as estátuas aí de Sócrates, Aristóteles, Platão, são todas esses homens brancos, né, esses bustos fortes, inclusive fisicamente falando, né, são sempre representados também como extremamente fortes fisicamente falando, mas parte-se dessa premissa de branquitude, racionalismo, eurocentrismo, que dá essa ideia de superioridade, que dá essa ideia de algo superior ao restante do mundo, né? Algo que, inclusive, a gente já tratou aqui no episódio passado, mas como que essa visão eurocêntrica molda muito a maneira como as pessoas veem a realidade e como isso também configura e conforma diferentes formas de preconceito que ainda existem até hoje, que se a gente não se tocar, muitas vezes acaba sendo despercebido, né? E é legal, gente. Você olha para essa estátua, brinca com aquele joguinho que a gente tinha quando era criança, né? Que a gente ganhava ele em preto e branco para a gente colorir. É isso que a gente tem que fazer quando olha para essas estátuas. Bota sua imaginação para funcionar e pensa que cores que essas pessoas colocaram nessa estátua lá na origem. E lembrar que, efetivamente, o nosso passado não é um passado branco, né? Nosso passado é um passado negro. E isso, nesse sentido, a gente fortalecer essa história do branco como uma coisa pura, ele só remete contra a desinformação do que somos nós. Bom, vamos agora para o nosso último quadro. Pois é, Diego, é isso que eu queria instigar com você, né? Então, veja só, essa questão do racismo ambiental, o que eu percebo muitas das vezes é que quando você vai falar sobre uma matéria em que tem essas questões climáticas, na minha humilde opinião, a gente tem que começar a dizer o seguinte: olha, vamos ver aqui mais uma consequência da crise climática. Choveu não sei quanto em Petrópolis, derrubou não sei quantos lugares, barrancos, houve enchente em lugar tal. Pessoal, isso tudo começa com a mudança climática. Não dizer isso é uma desinformação, Diego? Com certeza, e essa é uma das principais críticas que o trabalho jornalístico, que a cobertura jornalística enfrenta, mas que não faz nada para poder resolver, quando está falando de desastres ambientais. Foi assim no Rio Grande do Sul, foi assim no Paraná, no ano passado, com a passagem, né, daquele furacão que, enfim, devastou cidades, mas que
a cobertura jornalística se restringe a passar as informações a respeito do que aconteceu, mas não daquilo que provocou o acontecido. Exato, a raiz da situação que leva às consequências que estão ali sendo noticiadas. E quando a gente fala principalmente de pessoas, de populações marginalizadas, de populações periféricas, a gente tem ainda um problema ainda mais grave, que é a questão da falta de acesso à informação de qualidade, né? Pessoas que não têm TV em casa, pessoas que não têm acesso à internet, pessoas que não conseguem ter acesso mínimo à informação, algo inclusive que está previsto lá na Agenda 2030 da ONU, né, dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que coloca o acesso à informação como algo importante para a sustentabilidade de maneira geral, mas que na maioria das vezes esses assuntos são jogados para debaixo do tapete, porque, enfim, não atendem a interesses midiáticos, não atendem a interesses políticos, e no final das contas, quem acaba sofrendo por isso são justamente as pessoas que são mais suscetíveis a esse tipo de situação, e que, de novo, numa pirâmide, as primeiras a serem afetadas vão ser sempre esses grupos mais vulneráveis quando a gente está falando de crise climática, quando a gente está falando de desinformação, porque o combo, de maneira geral, traz consequências como essa, que, por exemplo, a gente viu lá no Essa Informa. Pois é, pessoal, e aí esse é o seu papel também, viu? É de ajudar na disseminação da informação. E nós estamos aqui também para participar desse grande movimento. E a gente se vê semana que vem para a gente continuar com isso. Um abraço, pessoal. Pessoal, até a próxima.